Quase tudo que você acredita sobre sucesso está errado. Você já reparou que a maioria das histórias que ouvimos sobre sucessos parece um conto de fadas moderno? O jovem visionário que começa na garagem, a ideia que explode do nada, a empresa que vira bilionário. É inspirador, sem dúvidas. Mas, e se eu lhe disser que olhar só para esses exemplos podem estar destruindo a sua chance de crescer? E é exatamente isso que vamos descobrir hoje. Muitos caem nessa armadilha sem perceber. Acreditam que se imitar a rotina de um milionário ou seguir os passos de um CEO famoso, o resultado será inevitável. Mas o que acontece na prática? Fracasso. Porque existe meio que um detalhe escondido, um detalhe que quase ninguém conta. Quantas vezes você já ouviu que precisa pensar como Steve Jobs para ter sucesso? Quantas vezes você acreditou que largar tudo e apostar numa ideia é o caminho certo? Só porque um Zuckerberg conseguiu? E quantas vezes você parou para pensar? Quantos tentaram fazer o mesmo e não conseguiram? O nome disso é viés de sobrevivente. E entender esse conceito pode mudar completamente a forma como você olha para os negócios e até para sua própria vida. Porque o problema não está só no que vemos, mas principalmente o que não vemos. Primeiramente, vamos entender o que é viés do sobrevivente. Durante a Segunda Guerra Mundial, aviões de combate voltavam das missões repletos de marca de tiro, espalhadas pela fuselagem. Os engenheiros da época acreditavam que a solução era simples: reforçar exatamente aquelas áreas onde os buracos estavam concentrados. Fazia até sentido à primeira vista, mas um estatístico chamado Abraham Wald percebeu que havia um grande erro nessa lógica. Ele destacou que todo mundo estava olhando apenas para os aviões que conseguiram voltar para a base, e ignorando completamente os que eram batidos no meio do caminho. A conclusão de Wald foi brilhante. As partes que apareciam cheias de marca de bala eram justamente aquelas que resistiam ao dano. Os pontos realmente vulneráveis eram os que não representavam perfurações nos aviões sobreviventes, porque esses, quando atingidos, simplesmente não voltavam. E é dessa observação que nasce o conceito do viés do sobrevivente. Agora, trazendo para o nosso mundo, acontece exatamente a mesma coisa. Nós tendemos a olhar apenas para os aviões que conseguiram retornar, as empresas que deram certo, os empreendedores que enriqueceram, os investidores que ficaram milionários. Só que esquecemos de analisar os milhões de tentativas que fracassaram pelo caminho. E isso cria meio que uma ilusão. É como se a gente protegesse a blindagem onde não faz falta e deixamos expostos justamente os pontos que podem nos derrubar. Quantas vezes vemos na internet algo tipo: fulano começou com R$500 e hoje é dono de uma empresa multimilionária. Mas ninguém conta como outras pessoas começaram com o mesmo valor ou até mais e na mesma época com a mesma ideia e não chegaram a lugar nenhum. E esse é o poder do viés de sobrevivente. Ele distorce a nossa percepção de realidade. Ele faz parecer que existe uma fórmula certa para o sucesso, quando, na verdade, o que enxergamos são apenas os sobreviventes, e não um campo de batalha inteiro. É como olhar para um cemitério vazio e achar que ninguém morreu. Por isso, entender esse conceito é muito importante. Não se trata apenas de reconhecer os exemplos de vitórias, mas também de enxergar os silêncios, os fracassos que ficaram escondidos, porque são eles que revelam o que realmente pode nos derrubar. Quando trazemos viés do sobrevivente para a nossa vida, o cenário fica ainda mais perigoso, porque estamos lidando com sonhos, dinheiro e tempos das pessoas. Pense em quantas vezes ouvimos histórias de empreendedores que começaram do zero e ficaram bilionários. Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, nomes que se tornaram sinônimos de sucesso. E o que a maioria faz? Tentam copiar suas atitudes, suas estratégias. Mas aqui está o problema. Esses são apenas os aviões que conseguiram voltar. Para cada Jobs, existem milhares de empreendedores que tiveram ideias semelhantes, colocaram em prática com a mesma dedicação e simplesmente fracassaram. Só que ninguém fala deles, e isso cria uma falsa impressão de que seguir os caminhos dos sobreviventes garante sucesso, quando, na realidade, pode ser apenas um bilhete de ida para a frustração. Esse viés também aparece na forma como consumimos conteúdos do nosso dia a dia. Livros, palestras e até vídeos no YouTube destacam as histórias vitoriosas, porque elas inspiram, vendem e prendem a atenção. Mas o que não aparece é o cemitério de ideias e projetos que nunca chegaram lá. É como acreditar que abrir uma startup de tecnologia vai automaticamente te tornar bilionário, porque você ouviu falar de empresas como Uber, iFood ou Nubank. O que não te contam é que,
Para cada um que decola, existem centenas que queimaram todo o capital dos investidores e fecharam as portas em silêncio. Só para vocês terem uma ideia, 80% das empresas que abrem aqui no Brasil fecham nos primeiros 10 anos. Esse filtro seletivo de informação engana nossa percepção. Ele nos faz acreditar que sucesso é apenas uma questão de repetir fórmulas prontas. Só que no campo real do empreendedorismo, cada mercado, cada cliente e cada momento histórico muda o jogo. O que funcionou para a Amazon nos anos 90 não necessariamente funcionará para uma empresa digital hoje. Ignorar isso é como reforçar a blindagem nos buracos errados. Você se sente protegido, mas continua vulnerável. Por isso, compreender como o viés do sobrevivente opera no ambiente dos negócios é o primeiro passo para não cair na ilusão de que basta seguir os vencedores para automaticamente estar entre eles. E um ponto quase que a gente não vê são as milhares de startups brasileiras que nascem todos os anos, recebem algum aporte inicial e simplesmente desaparecem em menos de 2 anos. Elas não viram notícias, não estampam capa de revista e não são citadas em livros motivacionais, mas representam a maioria esmagadora. Essa ausência cria uma falsa sensação de que o caminho é mais simples do que realmente é. Quando o viés do sobrevivente entra nas nossas decisões financeiras, o impacto pode ser devastador. É como enxergar apenas uma parte do tabuleiro e acreditar que já conhece o jogo inteiro. Pense nas criptomoedas, por exemplo. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que compraram Bitcoin quando valia centavos e hoje vivem como milionários. Essas histórias circulam em vídeos, matérias e até em grupos de WhatsApp. Mas o que raramente aparece são as milhares de pessoas que investiram pesado em moedas que simplesmente desapareceram do mercado. Quem perdeu tudo não vira manchete, não dá entrevista e também não posta print no Instagram. Assim, a sensação que fica é que investir em cripto é uma escada quase certa para a riqueza, quando, na prática, também pode ser uma grande furada. Outro caso é no mercado de ações. Quantos exemplos vemos de investidores que ficaram ricos comprando papéis de empresas que depois explodiram no valor? É comum escutar frases como: se você tivesse comprado ações da Magazine Luiza anos atrás, hoje estaria milionário. Parece muito fácil olhando para trás, mas existem sim empresas que disparam, mas também existem dezenas e centenas que ficam estagnadas e até quebram. A narrativa mostra os vencedores e esconde o cemitério corporativo. Isso alimenta a ilusão que basta apenas escolher a queridinha da bolsa para mudar de vida. Só que a realidade é bem mais complexa e arriscada. Esse viés também influencia nas decisões da nossa carreira. Muitos jovens acreditam que largar a faculdade para empreender é um sinônimo de sucesso, porque ouviram falar de Mark Zuckerberg ou Bill Gates. O que não enxergam é que milhões de outros também desistiram dos estudos para perseguir uma ideia e não chegaram a lugar nenhum. A diferença é que esses casos não são contados, não aparecem nos livros e também não viram séries da Netflix. E por isso, sem perceber, tomamos decisões sérias baseadas apenas nos sobreviventes. A consequência disso, expectativas distorcidas, decisões movidas por ilusões e muitas vezes perdas irreversíveis. O viés do sobrevivente nas finanças não é uma questão teórica, é um erro de percepção que pode custar muito caro no bolso e anos de frustração. As consequências de enxergar o mundo através do viés do sobrevivente são profundas e, muitas vezes, invisíveis até que seja tarde demais. Quando acreditamos apenas nas histórias de quem venceu, criamos expectativas irreais sobre o que é possível alcançar na vida. Essa ilusão gera meio que uma miopia. Acreditamos que existe um caminho quase garantido para o sucesso e ignoramos todos os riscos envolvidos. O problema é que quando a realidade bate, e ela sempre bate, o impacto vem em forma de frustração, dívidas ou até o fim do projeto que poderia ter dado certo, se fossem conduzidos com mais prudência. Outro efeito perigoso é a tomada de decisão baseada em esperança e não em dados. O empreendedor que copia a rotina de um bilionário acreditando que isso é a chave, ou o investidor que aplica todas as suas economias em uma oportunidade imperdível porque viu alguém enriquecer assim, estão, na prática, construindo castelos de areia. Essa confiança cega em exemplos isolados mina a visão de estratégia e cria uma
sensação de segurança falsa, que pode custar caro quando as coisas não saem como planejado. Existe ainda uma consequência psicológica ao comparar a vida real, cheia de desafios, com narrativas de sucesso editadas e simplificadas. Muita gente sente que não estão avançando, que não é bom o suficiente ou que o problema é sempre algo pessoal. Essa comparação injusta corrói a nossa motivação, porque a régua usada não mede o esforço real. É como correr contra fantasmas de vitórias passadas. Por fim, a consequência mais séria: a perda de oportunidades reais. Quando se acredita que basta repetir fórmulas vistas, não se enxerga a importância de testar, analisar e ajustar estratégias de acordo com o próprio contexto. Isso leva muitos a reforçar justamente os pontos errados, como os engenheiros que blindavam os buracos dos aviões sem perceber onde realmente estavam as falhas fatais. E nos negócios, esse tipo de erro pode significar não apenas perder dinheiro, mas perder anos de vida em projetos que poderiam ter sido conduzidos de forma muito mais inteligente. Evitar o viés do sobrevivente nos negócios não é simples, mas é totalmente possível quando aprendemos a ajustar o olhar. O primeiro passo é mudar a forma como buscamos informações. Em vez de se apenas inspirar em casos de sucesso, procure também pelos fracassos. Analise empresas que não deram certo. Entenda por que quebraram, quais decisões erradas foram tomadas e como poderiam ter sido evitadas. Inclusive, eu mesmo, na empresa que estou construindo, adoto exatamente essa ideia. Antes de olhar só para o que pode dar certo, eu busco mapear tudo o que pode dar errado. E mesmo assim, sempre aparece algum erro no futuro, porque entender os riscos é o que realmente me dá clareza para avançar. É assim que eu tento não me enganar com histórias de sucesso e construir uma base sólida. Essa visão mais ampla cria um mapa realista, onde não há apenas vencedores, mas também milhares de histórias que mostram que não devem ser repetidos. Outro ponto essencial é usar dados concretos e estatísticas, não apenas narrativas. Quando alguém diz, essa estratégia fez fulano ficar milionário, a pergunta deveria ser, quantas pessoas tentaram a mesma estratégia e não chegaram a lugar nenhum? Em finanças, por exemplo, é melhor observar os números consolidados, históricos de mercados e ações do que se deixar levar por uma história isolada de enriquecimento. Nos negócios, isso significa validar hipóteses de pesquisas, métricas e feedbacks reais de clientes, em vez de apostar todas as fichas apenas porque funcionou para alguém. Também é importante desenvolver o hábito de testar em pequena escala. Grandes erros, quase sempre, nascem de decisões tomadas às cegas, sem experimentos prévios. O empreendedor que lança um produto sem validar com o público está reforçando a blindagem nos buracos errados. Mas quem cria versões menores, testa em nichos, coleta resultados e só então expande, minimiza os riscos e aumenta a chance de acertar. Essa mentalidade é o oposto do viés do sobrevivente, porque valoriza a realidade e não apenas o glamour dos casos bem-sucedidos. Por último, é fundamental cultivar o pensamento crítico, em vez de aceitar passivamente a narrativa de que, se deu certo com eles, vai dar certo comigo. Questione sempre. O que essa história não está mostrando? Qual foi o preço real pago? Quantos não conseguiram e por quê? Essa postura faz com que você não seja enganado pelo filtro natural de sucesso, mas que construa uma visão mais clara e estratégica do que realmente funciona. Nos negócios e nas finanças, enxergar o que não aparece muitas vezes vale mais do que se inspirar no que está em evidência. No fim das contas, o viés do sobrevivente é como uma lente que distorce a realidade. Ele faz parecer que sucesso é questão de copiar fórmulas, quando na verdade o que não aparece é tão importante quanto o que vemos. Se você olhar só para os vencedores, corre o risco de ignorar erros que realmente podem te derrubar. Então, ao pensar no seu negócio, nos seus investimentos ou até na sua carreira, lembre-se, aprender com os fracassos é tão valioso quanto se inspirar com os sucessos. Porque, no empreendedorismo, enxergar o invisível pode ser exatamente o que garante a sua sobrevivência. Não é copiando quem venceu que você chega lá, é entendendo porque tantos outros ficaram pelo caminho. E se esse tema fez sentido para você, não deixe de assistir também ao vídeo, porque ler livros não vai te deixar rico. Lá eu explico porque só consumir conhecimento não basta se você não souber como transformar isso em ação real nos negócios. Até o próximo vídeo, CEOs!